Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG e dou continuidade hoje àquela série de 3 exposições dedicadas a uma introdução à história dos estudos clássicos. Quem ainda não assistiu a primeira das exposições, eu vou colocar o link aqui em cima, porque vai fazer muito mais sentido começar por ela e depois assistir às exposições seguintes. Essa é a segunda delas. Se vocês se lembrarem bem, a gente terminou a exposição anterior falando sobre os problemas relativos à identificação de Homero. Quem é Homero para que os estudiosos e, sobretudo, os autores de histórias dos estudos clássicos frequentemente apontem nele, na sua figura, ou em sua poesia, ou na transmissão da sua poesia, a origem dos estudos clássicos na própria antiguidade. Hoje a gente vai entrar, então, no que são esses problemas da identificação de Homero. Vejam quais são algumas perguntas básicas que nós podemos colocar. Quem é Homero? Ou, talvez, quem foi Homero? O que ele compôs? Como? Isto é, de que forma ele compôs? E ainda mais, de que forma esse material foi transmitido? Qual o papel de sua poesia no período arcaico e no período clássico? Então vejam, são questões que parecem muito basilares, porque a princípio alguém pode dizer, não, Homero foi um grande poeta, autor da Ilíada e da Odisseia, ele compôs seus versos por meio da escrita, são poemas longos, inspirado pela musa, e esse material foi transmitido ao longo das gerações por filólogos, por estudiosos responsáveis por recopiar e transmitir esse material da maneira mais fidedigna possível. Evidentemente, para quem acompanha as discussões sobre as poesias homéricas, a tradição que, por assim dizer, permite a compilação desse material tão vasto, pelo menos desde o final do século XVIII, sabe muito bem que Homero é o nome dado ao pretenso autor de versos que seriam o ápice do desenvolvimento de uma cultura poética oral. E isso é passível de ser detectado a partir da análise dos poemas, sobretudo levando-se em consideração outras produções poéticas que sabidamente foram produzidas dentro de uma cultura poética oral. Então, de composição em performance relativamente improvisada, a partir de um corpus de fórmulas, de cenas típicas, de estratégias composicionais próprias de uma cultura, em larga medida, oral. E isso, então, aponta para o fato de que a ideia de autoria, tal como ela é frequentemente suposta por nós, a ideia de escrita, a ideia de transmissão escrita, são todas problematizadas e devem ser problematizadas quando se fala de Homero, mas não apenas dele, de vários outros nomes da poesia do período arcaico e mesmo do período clássico entre os gregos antigos, para nem mencionar nomes de outras tradições. Então é preciso cuidado, porque a atribuição de determinados poemas ao nome de Homero, ela frequentemente vai operar segundo juízos que têm a ver com o valor desses poemas, tem a ver com a autoridade de que o nome de Homero desfruta em certos contextos. E alguns dos testemunhos antigos pelos quais nós vamos passar agora vão sugerir justamente a enorme maleabilidade da atribuição de poemas a Homero, da compreensão do que Homero fez, da centralidade da sua poesia, e muitos dos nossos pressupostos modernos, que lidam com a ideia então de autoria como uma criação individual, que em larga medida está fundamentada na subjetividade de um autor, recolhido no recôndito do seu escritório, enquanto escreve, enquanto reflete criticamente sobre a sociedade externa, não se aplicam de todo para o que ocorreu entre os gregos antigos, ainda mais os do período arcaico e mesmo do período clássico. Aqui a gente percebe, portanto, que
A questão homérica, tal como desenvolvida desde o final do século XVIII, mas de alguma forma cuja semente se encontra na antiguidade, se imiscui com a história dos estudos clássicos. Por quê? Porque compreender que Homero é esse, qual é a sua pretensa centralidade para a criação da cultura helênica, é fundamental para a interpretação que faremos não apenas dos textos antigos, dos contextos em que esse material foi produzido, mas também do processo pelo qual esse material foi recebido, ressignificado na modernidade. E, se a gente quisesse dar um passo ousado, seria possível sugerir que a centralidade de Sócrates para a história da filosofia antiga é relativamente análoga a essa de Homero. Ou seja, a história da figura misteriosa de Sócrates, embora muito mais histórica e ancorada no tempo do que a de Homero, é fundamental para uma série de desenvolvimentos no que diz respeito à história da filosofia e à escrita dessa história na modernidade. Não é à toa que uma categoria estranha, como a de pré-socráticos, tenha justamente Sócrates como uma figura que funciona aí como um divisor de águas. Antes de Sócrates, depois de Sócrates. Esse é um marco que, inclusive, nem vale muito em termos cronológicos, porque há pré-socráticos posteriores a Sócrates, e há alguns que seriam já, de certa forma, pós-socráticos que o antecedem. Então vamos ver alguns testemunhos que nos mostram que a compreensão do que foi Homero, do que eram seus poemas da antiguidade, é muito mais diversificada do que aquela com que nós, às vezes, de forma ingênua, acreditamos e da forma com que nós trabalhamos na modernidade. Vejam aqui o que diz Eustrato em seu comentário à Ética Nicômaco, um trabalho de Aristóteles. Eustrato, que é um comentador tardio e que aparece aí justamente como uma fonte para o que afirma Aristóteles e outros autores anteriores a ele. Diz Eustrato: e Aristóteles oferece um poema de Homero chamado Margites como testemunho de alguém que é inteiramente sábio por oposição a alguém que só sabe algumas coisas. Não apenas Aristóteles se lembra do poema no primeiro livro da Poética, mas também Arquíloco e Crátino, além de Calímaco em seus epigramas, e atestam que o poema é de Homero. Então vejam quantas são as referências nesse testemunho a autoridades antigas dos períodos clássico e arcaico, dizendo que, para elas, Homero foi o autor de um poema cômico satírico que é o Margites. Infelizmente, nós não temos uma quantidade considerável de versos desse poema. Há pequenos fragmentos que nos permitem ver uma composição que ridiculariza esse homem que de nada sabe, mas que acredita saber muitas coisas, por oposição a um homem que seria efetivamente sábio. Mas o que nos interessa aqui é a ideia de que, para esses antigos, Homero fosse o responsável por compor os versos do Margites, uma atribuição que não é levada a sério de forma alguma na modernidade. Vejam na sequência o que diz Pausanias. Pausanias, que é um escritor ali do século II da Era Comum, tem uma obra extensa sobre as antiguidades da Grécia, ele visita lugares, enfim. Há todo um debate sobre o fato de ele visitar efetivamente ou apenas se apoiar em fontes literárias, mas, em todo caso, ele é um testemunho importante para quem queira conhecer a geografia, parte da história da Grécia Antiga. Ele diz, sobre essa guerra, foi feito um poema épico, a Tebaida. Esses versos são rememorados por Calino, que afirma que Homero os compôs, e com Calino concordam muitas autoridades dignas de consideração. Então vejam, o Pausanias aponta para Calino, um poeta do período arcaico, a responsabilidade por atribuir a Homero o poema épico da Tebaida, que é justamente o que canta a tentativa da tomada de Tebas por um conjunto de guerreiros argivos, liderados por ninguém menos que um
dos filhos de Édipo, reivindicando o trono da cidade de Tebas. Esse é um dos poemas do chamado ciclo épico, e a modernidade não atribui a sua autoria a Homero. Vejamos na sequência uma série de trechos de Heródoto, onde há uma enorme hesitação no atribuir uns poemas, ou desconfiar da atribuição tradicional de alguns poemas a Homero, e na reflexão sobre o que faz parte do corpus homérico ou não. Vejam lá, Heródoto diz no livro 2 das Histórias: esses versos e essa passagem mostram claramente que os cantos cípricos não são de Homero, mas de algum outro. Então vejam que ele se contrapõe aí à ideia tradicional de que os cantos cípricos teriam sido compostos por Homero. Ele, a partir de uma análise textual, em que ele compara algumas passagens da Ilíada e da Odisseia, vai sugerir que, se essas passagens fazem parte do que Homero propôs em sua obra poética, os cantos cípricos, por estarem em contradição com elas, não poderiam ser da sua autoria. É aí uma passagem que aponta os primórdios da crítica textual, buscando uma certa coerência entre as obras de um mesmo autor. No livro 4, ele vai dizer ainda o seguinte: mas os hiperbóreos são mencionados por Hesíodo e também por Homero, nos epígonos, se é que Homero realmente compôs esses versos. Os epígonos eram a poesia que constituía a continuação da Tebaida. Então é o retorno dos argivos numa segunda tentativa de conquista de Tebas. E aí vejam que Heródoto, a princípio, parece seguir a tradição na atribuição desse poema a Homero, mas mostra-se desconfiado. Ele diz, se é que Homero realmente compôs esses versos. Então, mais uma vez, trata-se aí de um poema tradicionalmente atribuído à autoridade de Homero, mas que passa a ser visto como aquém de uma certa qualidade do que é tradicionalmente composto por esse grande poeta, daí a desconfiança de Heródoto. E vejam ainda um último trecho que está no livro 5º das Histórias, quando Heródoto diz: como Clístenes estava em guerra contra os argivos, impediu que os rapisodos continuassem a apresentar os versos homéricos em suas competições em Sícion, porque os argivos e argos eram aí muitíssimo louvados. Esse último trecho pode ser simplesmente uma referência ao fato de que na Ilíada os gregos sejam frequentemente chamados de argivos, e aí o tirano de Sícion estaria simplesmente impedindo que a Ilíada fosse apresentada pelos rapisodos, mas faz mais sentido, à luz dos testemunhos anteriores, imaginar que o material impedido de ser apresentado em Sícion é aquele composto pela Tebaida e pelos epígonos, que formam o cerne das campanhas de argivos contra tebanos, uma vez que o tirano de Sícion, Clístenes, deseja minar a autoridade dos argivos sobre a região que ele, a partir de então, governa. Vejam que o corpus atribuído a Homero por meio desses testemunhos é muito mais largo do que simplesmente Ilíada e Odisseia. Há o Margites, um poema satírico, cômico, há a Tebaida, os epígonos, os cantos cíprios, que seria o primeiro dos poemas do ciclo épico troiano, e há ainda uma referência interessante deixada por Tucídides, quando ele diz aí no livro 3 da sua História da Guerra do Peloponeso: Homero é quem melhor indica essas coisas, pois elas estavam nos seguintes versos que fazem parte do hino a Apolo. E na sequência ele cita um trecho do que chega para nós como hino homérico a Apolo, e que descreve o festival que se passa na ilha de Delos em honra ao deus Apolo. Isso é interessantíssimo porque atribui ainda a Homero essa autoria do hino homérico, que hoje não é reconhecido como podendo remontar ao pretenso Homero. Então vejam as atribuições
da antiguidade, no que diz respeito à autoria homérica, eram muito mais extensas, muito mais amplas do que aquelas características da modernidade. Isso por quê? Porque o tempo com que levou para esses poemas serem lidos, analisados, transmitidos às próximas gerações, fez com que, pouco a pouco, se formasse um determinado sentido estético do que estava à altura de Homero, e pouco a pouco alguns poemas começaram a ser cada vez mais considerados realmente, autenticamente homéricos, isto é, de sua autoria, e outros, embora tivessem características compartilhadas com esse material, fossem considerados espúrios. E aí outras atribuições começam a surgir, já na antiguidade, mas que são obviamente recebidas na modernidade e endossadas em maior ou menor grau. Uma cicatriz, por assim dizer, desse processo de consolidação de Homero como uma etiqueta de valor estético é a própria noção de hino homérico. Porque, em algum momento, parte desse material foi atribuído a Homero, mas se mantém a ideia de que eles sejam homéricos no seu modo de exposição, no seu modo de composição. Ou seja, são hexâmetros datílicos, ou seja, versos no mesmo metro que Ilíada e Odisseia foram compostos, e há ali uma partilha de uma série de estratégias composicionais, como o recurso a fórmulas, o recurso a epítetos, o recurso a cenas típicas, um certo uso da composição anelar, então da ring composition, e isso, tal como lido por parte da antiguidade e na modernidade, seria uma tentativa de composição segundo o estilo homérico. Mas para o que nos interessa aqui, é fundamental compreender que o nome Homero, e sobretudo o que diz respeito ao corpus atribuído a esse nome, não era algo muito limitado, não era algo muito preciso e, sobretudo, não era restrito estritamente à Ilíada e Odisseia. Esse foi um processo de criação do longo caminho de transmissão textual desse material. Mas aqui a gente poderia se perguntar, tudo bem, atribuídos a Homero eram muitos outros poemas além de Ilíada e Odisseia, mas isso não questiona de todo o fato de que ele tenha sido o primeiro grande poeta dos gregos e que, por isso, a centralidade da sua posição deva ser questionada no que diz respeito à compreensão dos textos, dos poemas, dos materiais que foram escritos depois dele. Mas aqui entra um outro problema. Homero foi, de fato, o primeiro dos grandes poetas gregos? Haveria algum consenso, já na própria antiguidade, de que ele foi o primeiro e todos que vieram depois o sucederam e responderam necessariamente aquilo que ele fez? Vejam o que diz Pausanias no livro 9 de sua obra. Sobre a idade de Hesíodo e Homero, embora eu tenha pesquisado muito para chegar ao resultado mais preciso possível, não escreveria de bom grado, pois conheço o caráter polêmico das pessoas, principalmente de quem se dedica a organizar os versos da poesia épica. Daí uma pergunta que pode aparecer para nós é: quando é que o nome Homero é atestado pela primeira vez? E, na sequência dela, uma outra pergunta: seria Hesíodo o outro poeta? E aqui eu aludo, evidentemente, ao título do livro de Hugo Koning, um livro sensacional que vai refletir sobre os vários testemunhos antigos que hesitam em considerar Homero o primeiro dos grandes poetas, que mostram, às vezes, Hesíodo, às vezes, atribuições a figuras hoje consideradas mitológicas, como Museu, Orfeu e outros, que teriam precedido, e mais do que precedido, pavimentado o caminho da poesia de Homero. Isso é interessante para nós porque já na antiguidade, a partir do fim do período clássico em diante, mas sobretudo de forma muito mais veemente na modernidade,
Hesíodo aparece sempre à sombra do grande Homero. Mas se a gente recua para o período clássico e, sobretudo, para o período arcaico, essas duas figuras aparecem em muitos testemunhos, lado a lado, às vezes contrapostas, às vezes como adversários em vista de um prêmio poético, e isso mostra que a ideia de uma precedência absoluta de Homero, de uma centralidade da sua poesia para a compreensão de tudo o que acontece, é uma criação moderna, e que, portanto, privilegiar a poesia homérica em detrimento da de Hesíodo, mas também da de outros poetas do período arcaico e mesmo do período clássico, é trabalhar com uma ilusão como ponto de referência. Daí a gente colocar a pergunta: seria Homero fundador da filologia? O que todos esses testemunhos antigos sugerem é que as ideias delineadas durante a antiguidade sobre Homero e os poemas atribuídos a ele eram muito mais multiformes do que uma certa vulgata sobre seu papel fundador gostaria de admitir. Isso não implica em sugerir que a Ilíada e a Odisseia não tenham tido influência cultural desde o final do período arcaico, mas apenas levantar a suspeita de que a centralidade de Homero possa fazer parte de uma construção ideológica que responde a certos interesses em diferentes momentos da antiguidade até a modernidade. E alguns desses momentos seriam na Atenas do período clássico, na Alexandria do período helenístico, e aqui eu adicionaria ainda na Roma do período imperial, na Alemanha do século XIX, nos Estados Unidos do final do século XX e início do século XXI. Vejam, portanto, que esse trabalho de voltar às fontes antigas e tentar desnaturalizar certos pressupostos que para nós parecem muito óbvios, como, por exemplo, o fato de que, uma vez compostas a Ilíada e a Odisseia, elas exercem uma influência radical sobre tudo o que é feito depois, de modo que ler Safo, ler Solon, ler Teógenes, ler os tragediógrafos signifique necessariamente ver de que modo eles estabelecem uma relação com o legado homérico, pode ser trabalhar com uma ilusão acerca do papel central dessa poesia. E eu digo isso sobretudo pensando nos poetas mais recuados, porque é muito comum que Homero seja tomado como a régua a partir da qual todo o resto da produção poética e mesmo literária, por literário eu quero dizer por escrita, grega antiga, seja julgada. Isso nos leva a uma série de juízos que não são propriamente atentos às especificidades de cada poeta, de cada corpus poético. Por exemplo, para citar aqui mais uma vez o Hugo Koning, o fato de estudiosos modernos da literatura grega frequentemente colocarem lado a lado Homero e Hesíodo é apenas um estratagema para continuar elevando a qualidade estética, literária, filosófica de Homero em detrimento daquela que aparece em Hesíodo, julgada frequentemente tosca, pouco profunda, confusa, pouco desenvolvida em termos narrativos, em termos descritivos e assim por diante. O mesmo se aplicando em vários outros casos, quando se compara, por exemplo, o que aparece em Safo com o que aparece em Homero, o que aparece em Solon com o que aparece em Homero. Todos os comparandos são, de certa forma, depreciados pela comparação mesma, porque a centralidade de Homero é tomada como um pressuposto, como um ponto de partida. Mas quando nós nos voltamos para fontes antigas, como essas que eu apresentei aqui, mas muitas outras, porque eu não trouxe o material completo, que seria vastíssimo. Quem tiver interesse, eu faço mais uma vez referência à minha tese de doutorado, O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, em cujo segundo capítulo eu me detenho longamente sobre esse problema da centralidade, da precedência, da referência absoluta a Homero, mostrando que, para os antigos, essa foi uma construção gradual, não foi um dado de partida. Isso foi criado desde o final do período arcaico
passando pelo período clássico até chegar ao helenístico, quando, pouco a pouco, essa centralidade de Homero começa a se constituir, em larga medida, em diálogo com interesses de regiões específicas, sobretudo Atenas e Alexandria. Eu não vou entrar aqui no que são os processos políticos de preferência, de eleição dos poemas homéricos, qual a influência que isso exerce nos contextos de Atenas e Alexandria especificamente. Quem tiver interesse, mais uma vez, eu faço referência a essa tese, onde esse trabalho é feito de forma mais detida, mas o que nos interessa compreender é que esse processo acontece, há uma série de disputas entre aqueles que pretendem alcançar esse lugar de uma certa predileção ateniense, de uma certa predileção helênica em termos gerais, e o que nós temos hoje é o resultado de um longo processo. Então, não é questionar que hoje Homero seja central para o sistema literário mundial ou eurocentrado. É simplesmente compreender que a forma como essa centralidade foi construída é histórica. E sendo histórica, ela poderia ter sido diferente. Ou seja, a qualidade estética daquilo que Homero pretensamente teria composto não é um dado de partida para o que vai acontecer depois, mas é em larga medida uma construção desse processo mesmo. Pode parecer muito abstrato, mas quem quiser se aprofundar, dê uma olhada lá em alguns dos subcapítulos do segundo capítulo dessa tese. Vejam, portanto, que o que eu proponho é que a cada época existe o seu Homero. As fontes antigas indicam que governantes atenienses tiveram interesse no emprego das canções de Homero no festival público das grandes Panateneias. Os nomes de Solon, Pisístrato, Hiparco e até Péricles aparecem relacionados às mudanças que privilegiaram essas canções na ordem das competições rapsódicas em Atenas. As grandes Panateneias eram festivais enormes e muito importantes na Atenas do período clássico. Como eu acabo de citar, as mudanças que fazem com que esse festival atinjam a magnitude que vai eventualmente atingir são atribuídas a Solon, um governante poeta que viveu e governou Atenas no início do século VI, até meados do século VI, mais ou menos. O tirano Pisístrato, que também governa a cidade ali em meados do século VI, que morre por volta de 530. Seus filhos, Hiparco e Hípias, também, às vezes, são reconhecidos como responsáveis por mudanças que engrandecem as grandes Panateneias, e ainda Péricles, já no período clássico, ali por volta de 450. São todos nomes que, de alguma forma, ajudam, colaboram com a criação, o desenvolvimento, o engrandecimento desse festival, em honra à deusa Atena, mas que tinha, num dos momentos centrais, uma competição de rapsodos, então de performers dessa tradição poética, sobretudo homérica, iliádica, odisseica, e que recitavam esses poemas, partes deles, perante o público, com vistas a receber um prêmio por isso. Quem tiver interesse na figura do rapsodo, eu sugiro a leitura lá do Ion, um diálogo de Platão, que mostra Sócrates conversando com esse rapsodo, Ion, e parte da atuação rapsódica é representada ali, ainda que de forma bastante ridícula por Platão, mas cujos rudimentos aparecem de forma clara. Então vejam que foi do interesse de importantes governantes da cidade de Atenas dar centralidade a esse festival. Isso, de certa forma, acontece atendendo a demandas da polis, no que diz respeito, por exemplo, à centralização do poder em volta do centro de Atenas, então uma diminuição dos regionalismos, uma diminuição dos poderes aristocráticos locais, que tendem a ser centrífugos com relação ao controle estrito da aristocracia ateniense central. Esses cultos, como por exemplo vão ser também as grandes Dionísias,
promovem um movimento centrípeto, né, de deslocamento das pessoas que habitam as regiões mais afastadas em direção ao centro, a criação de uma série de símbolos compartilhados pelos cidadãos, em termos de culto, em termos de representação, mesmo para além do religioso, político, poético, e é nesse sentido que privilegiar a poesia homérica da Ilíada e da Odisseia atende a interesses políticos, por parte desses nomes que eu acabo de citar, mas haveria outros. Que essa iniciativa se tenha feito acompanhar pela organização dos cantos em grandes poemas, talvez então colocados por escrito, sob a atuação do clã dos Rapsódos chamados Homéridas, da ilha de Quios, é uma possibilidade aludida em certas fontes. Então vejam, ao que tudo indica, Ilíada e Odisseia eram ainda tradições em larga medida orais, e a organização desses festivais pode ser um dos elementos que levou à composição escrita desse material para permitir que a competição entre Rapsódos se desse segundo uma determinada ordem. O que as fontes atribuem como incremento levado a cabo por Solon, Pisístrato, Hiparco, Péricles, é a organização das competições rapsódicas dentro desse festival das grandes Panateneias, e esse pode ser, sem dúvida, um dos elementos fundamentais para explicar por que uma longa tradição de poesia oral, apresentada de forma relativamente improvisada, a partir de uma série de técnicas que narram incidentes mitológicos amplamente conhecidos e disseminados dentro dessa cultura, tenha eventualmente sido colocado por escrito. Por que, eventualmente, surgiu a necessidade de se colocar por escrito Ilíada, Odisseia e depois uma série de outros poemas? Provavelmente devido à institucionalização das disputas poéticas, rapsódicas, relativas a esse material. Algumas fontes antigas apontam para isso. A gente tem escoliastas, né, que são os anotadores de obras antigas, que trazem informações sobre a guilda, por assim dizer, dos Homéridas, Rapsódos atuando na ilha de Quios, que em mais de uma ocasião apresentaram os poemas homéricos, falaram sobre a vida de Homero e parecem ter sido reconhecidos já na própria antiguidade como os responsáveis por resguardar esse corpus, por trabalhar a memória desse grande poeta ancestral que seria Homero. E vejam que interesses análogos se encontram em jogo também para os Ptolomeus de Alexandria, desejosos de instituições capazes de reunir a fina flor da cultura helênica. Aqui é fundamental lembrar que os Ptolomeus já estão num momento posterior às conquistas de Alexandre, e com o seu reino estabelecido lá em África, né, no norte da África, na região do Egito. E é sempre importante lembrar que há ali, obviamente, uma contraposição entre os gregos, que governam essa região, e os egípcios, que são governados, que estão, portanto, submetidos ao governo macedônico. Há uma série de trocas, de intercâmbios, ainda que a elite macedônica tente se manter afastada relativamente das práticas culturais mais entranhadas dos egípcios. E aqui é importante lembrar que, para isso, frequentemente, esses governantes macedônicos reivindicaram uma identidade grega, por assim dizer, da gema. Reivindicaram ideais helênicos que foram construídos por meio de um esforço deliberado de criação de um corpus poético, de criação de um corpus artístico, em termos esculturais, em termos mesmo arquiteturais, que recriavam uma ideia de Grécia, se quiserem, de helenidade, que servisse para conter a diluição dessa cultura helênica entre os vários substratos culturais junto aos quais ela chegou durante o período helenístico.
Lembrem-se que Alexandre conquista até as vizinhanças da Índia, então chega até onde atualmente é o Afeganistão. Uma série de reinos helenísticos são fundados pelos sucessores de Alexandre, né, os Seleucidas, na própria Macedônia, no Egito ficam os Ptolomeus, e essas estratégias de, portanto, resgatar o material poético, estudá-lo, tentar depurá-lo, a fim de chegar à versão mais autenticamente helênica desse material, que não necessariamente tem a ver com processos de crítica textual filológica como nós a entendemos hoje. Isso às vezes tem mais a ver com processos de legitimação da autoridade com base em critérios que nos parecem muito estranhos. Eu não vou ter tempo de entrar aqui nisso, mas isso está trabalhado lá no último subcapítulo do segundo capítulo da tese. Quem se interessar por Alexandria e a construção de um ideal helênico baseado em larga medida na figura de Alexandre em termos políticos, mas na figura de Homero em termos poéticos, basta consultar o que está dito lá e, obviamente, outros materiais sobre o tema para ter uma ideia mais clara, portanto, das injunções entre política e poética no período helenístico, ou seja, no porquê de se privilegiar a figura de Homero como detentor dessa identidade helênica, em detrimento de outras escolhas possíveis que eventualmente foram estudadas e foram cultivadas também na Biblioteca de Alexandria, mas em muito menor escala e com muito menor centralidade do que os trabalhos dedicados a Homero. E aí vejam que tudo isso indica que estamos diante de diferentes processos de canonização de determinados materiais a partir dos interesses sociopolíticos e econômicos concentrados em torno deles. Assim como as canções de Hesíodo são fundamentais para Beócia e as de Alceu e Safo são para Lesbos, da mesma forma é lícito refletir sobre os interesses que ajudam a explicar a transmissão das obras de Solon, em Atenas, Teógenes, em Megara, e Píndaro, em Tebas, ou mesmo dos tragediógrafos atenienses. Vejam que essa sugestão aqui contida é a de que, a princípio, as composições poéticas de determinadas regiões são cultivadas, mantidas, transmitidas e louvadas devido aos interesses regionais. E, com o tempo, eventualmente, passam a ser recebidas, vistas, benquistas por outras regiões da Grécia em contato com aquelas e atingem aquilo que pode ser chamado de um valor pan-helênico, ou seja, uma certa universalidade reconhecida desse material para além dos seus localismos. Esse é um processo que evidentemente acontece muito rápido com Homero. A minha sugestão na tese é a de que o apagamento de regionalismos em Homero por parte da guilda dos Homéridas opera com vistas a esse pan-helenismo, a essa possibilidade de circulação entre várias regiões da Grécia, de modo a não ofender as sensibilidades regionais particulares de cada uma delas. Então, há um processo de construção do pan-helenismo da poesia homérica, a meu ver, em jogo aqui, mas algo análogo acontece com o corpus hesiódico. Apesar das várias referências que nós temos ali a cidades, a aspectos regionais da Beócia, pouco a pouco a poesia hesiódica passa a ser reconhecida como, de alguma forma, respondendo aos anseios religiosos, de contato com a divindade, dos gregos de modo geral, para além dos seus localismos. Algo análogo poderia ser sugerido para Safo, né? Apesar das várias referências ali à sociedade de Lesbos, ela e sua tradição poética são cantados em Atenas, são cantados em Alexandria, então transcendendo os seus localismos em vista de um pan-helenismo reconhecido de forma mais disseminada
por uma sociedade aristocrática baseada, em larga medida, nas trocas que acontecem em simpósios. O mesmo acontece com Alceu, o mesmo acontece com Solon, cuja poesia política é muito centrada em temas atenienses, mas que depois é resgatado, é relido pela tradição de Alexandria, no período helenístico, pela tradição romana, e o mesmo acontece com os tragediógrafos atenienses, a ponto de o cuidado com o seu corpus poético ser tamanho por parte dos governantes de Alexandria, que eles estão dispostos a pagar uma verdadeira fortuna para receber os arquivos atenienses contendo esses textos, e ao invés de simplesmente devolvê-los depois de fazer uma cópia desse material, estarem dispostos a pagar uma indenização magnífica para manter os textos dos arquivos originais dentro da biblioteca de Alexandria, devolvendo as cópias apenas para os atenienses. O que está em jogo aqui? A ideia da manutenção de uma memória cultural que é a responsável pela identidade não de Atenas, ou não apenas de Atenas, mas sim do que significa ser grego, em termos pan-helênicos, em termos universais para os gregos desse período. Então, esse é um processo que, a partir do regionalismo com que cada um desses corpos é composto, pouco a pouco acontece um descolamento e um reconhecimento do valor universalmente por parte de todos os gregos envolvidos ao longo desse processo, de modo a que esses poemas, esses nomes, ganhem uma certa projeção, ganhem uma certa centralidade em detrimento de outros. Porque é óbvio que houve poetas importantes em Corinto, em Esparta. Em Esparta a gente tem o nome de Alcman, que chega com alguma força. Poetas dignos em Sícion, no Peloponeso, das ilhas do Egeu, a gente tem o nome de Arquíloco, aí que resplandece também, mas enfim, só para dizer que muitas outras regiões produziram outros poetas, outros corpora de composições poéticas, mas que, devido a esse processo de canonização, portanto, de eleição de uns em detrimento de outros, frequentemente atendendo a demandas políticas, uns foram considerados centrais, foram transmitidos pela tradição, outros foram esquecidos, marginalizados, excluídos e se perderam para sempre. E aí vejam que, portanto, a gente pode falar de um helenocentrismo em jogo na história dos estudos clássicos. Porque os textos gregos são frequentemente defendidos sob a ideia de que seriam universais. Então, as epopeias homéricas tratariam das dificuldades do ser humano face à morte, por exemplo. Os poemas mélicos refletiriam sobre os sentimentos humanos mais profundos. As tragédias abordariam os dilemas da vida humana em sociedade. Mas as perguntas que alguém de fora dessa cultura poderia fazer são: por que as questões da cultura helênica têm esse direito reconhecido de aspirar ao universal? Por que os estudos clássicos têm sua origem nos gregos antigos e não em culturas anteriores? Por que mesmo os romanos são frequentemente estudados apenas como transmissores da cultura helênica? E todas essas questões são pertinentes para quem queira refletir sobre as bases eurocentradas que partem de uma construção histórica específica para refletir sobre a sua própria prática no presente. Não é dizer que os poemas homéricos não levam em conta essas questões fundamentais, como o que significa ser humano face à finitude da existência, ou que Safo e tantos outros poetas mélicos pensem sobre os sentimentos humanos de forma profunda, etc. Mas sim compreender por que esses têm direito a reivindicar isso, mas poemas egípcios, textos persas, rastros da cultura céltica, minoica, hitita, não têm o mesmo direito de reivindicar a esse estatuto de universal. Porque os gregos são eleitos, os grandes autores
dos textos universais da história da literatura, da história do pensamento? Por que tudo começa com eles? Por que isso não remonta a culturas anteriores com as quais eles estiveram em contato? Os fenícios, por exemplo, cujo material chega para a gente, às vezes de forma indireta, às vezes de forma direta, mas chega um material vasto, porque a predileção, a eleição é conferida ao que nos chega dos gregos antigos. Porque mesmo os romanos são vistos como meros transmissores, por assim dizer, desse grande legado espiritual helênico. E vejam que um dos autores que eu citei na exposição passada, o Gaetano Righi, na sua breve história da filologia clássica, vai justamente questionar esse lugar subsidiário conferido aos romanos como meros transmissores de uma grande cultura espiritual. E é um pouco curioso porque Gaetano Righi é um italiano. Isso faz dele uma figura diferente daquela de, por exemplo, Sir Sandys, inglês, Rudolf Pfeiffer, alemão, Wilamowitz, Möhlendorf, Wilhelm Kroll, todos alemães, porque ele, de alguma forma, tem uma identificação mais próxima com os romanos e, no final da sua história da filologia, ele vai fazer esse questionamento cheio de patos mesmo, dizendo por que vocês, alemães, construíram essa ideia de que os romanos são inferiores aos gregos, não estiveram à altura do legado grego e foram meros transmissores de ideias originalmente gregas, adaptadas ao contexto romano. Ora, o Gaetano Righi tem uma agenda pessoal ali, como italiano, de tentar reivindicar o papel romano na formação do seu campo. Mas, para além do que pode haver de particularista nessa sua reivindicação, é importante compreender que ele, na verdade, acusa a filologia clássica, em larga medida de base alemã. O Sandys é inglês, mas ele tem uma formação, digamos, germânica bastante dura, né? Ele já não é mais um inglês formado nos moldes dos estudos liberais do século XVIII e do início do século XIX na Inglaterra. E, por isso, ele incorpora vários dos pressupostos da prática filológica alemã que reconhece nos gregos antigos a origem do que vai ser a verdadeira cultura espiritual europeia / alemã. E, obviamente, tem uma série de interesses nacionalistas nessa construção. Então, a gente pode se apoiar no questionamento do Gaetano Righi para expandi-lo e falar, tá, mas por que gregos? Por que greco-romanos? Por que não egípcios, hititas, minoicos, fenícios, celtas? Tá? Todos os povos que viveram nesse mesmo contexto, com os quais gregos e romanos estiveram em contato e que produziram culturas de grande esplendor também. E esses são questionamentos que precisam ser feitos. Mas a gente pode falar ainda de um atenocentrismo na escrita da história dos estudos clássicos. A historiografia da antiguidade, desenvolvida nos últimos anos, tem se queixado cada vez mais de certo atenocentrismo em sua prática tradicional, não apenas no viés adotado pelas próprias fontes antigas, mas também na perspectiva dos historiadores modernos. Daí entra o problema das fontes, assim como o problema da história de constituição desse campo, dependente em larga medida de fontes escritas e do material institucionalmente transmitido. E vejam que esse é um problema que pode parecer incontornável na medida em que a maior parte das fontes que chega para nós é ateniense, ou passa por Atenas, sobretudo aquelas no que diz respeito ao período arcaico e ao período clássico, tendo, portanto, em Atenas um momento fundamental na sua transmissão, de modo a que aquilo que foi deixado de lado, que não conseguiu entrar e sobreviver em Atenas, simplesmente não chega sequer à Biblioteca de Alexandria direito, não chega sequer ao período imperial romano, que dirá daquilo que chega para nós mesmo. Há muito que se perdeu de forma irreversível, mas é possível, sim, fazer um trabalho, por um lado, de leitura a contrapelo da perspectiva atenocêntrica adotada pelo material que chega para nós.
Então, ler, por exemplo, as histórias de Heródoto, né, que não era ateniense, ele era de Halicarnasso, mas cujos trabalhos em larga medida se baseiam em Atenas, estão em diálogo com a produção ateniense. Ler, por exemplo, Tucídides, ler a produção trágica ateniense, a produção cômica ateniense, a contrapelo, tentando ver aquilo que é deixado de lado, aquilo que é representado como o negativo de Atenas, tentando encontrar uma valorização diferenciada do que essas fontes endossam. A gente poderia mencionar muitos outros casos de uma leitura contrapelo possível. Mas mais do que isso, uma tentativa de resgate daquilo que aparece apenas apontado, apenas sugerido por essas fontes atenocêntricas e que, quando levados em conta nas suas especificidades, às vezes, apesar de uma estranheza inicial, pode nos sugerir uma série de questões interessantes para colocar em questão a noção desse atenocentrismo. E aqui eu vou mencionar muito rapidamente um trabalho que faz isso de forma esplêndida. É um livro organizado por um conjunto de professores italianos, livro intitulado Submerged Literature, então literatura submersa. Esse é um livro organizado, salvo engano, em 3 volumes. O primeiro deles vocês encontram lá no Library Genesis, né, um repositório de arquivos virtuais. E é muito interessante porque eles vão se voltar, então, para a literatura dita submersa por esses processos de canonização. E tentam ler, portanto, os ciclos épicos troiano e tebano, as canções de ninar, cantadas por amas, por mulheres, né, para as suas crianças, e que aparecem aludidas em várias fontes, tragédias para além daquelas que compõem o grosso ali dos 3 grandes tragediógrafos atenienses, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, mesmo de outros períodos, né, do século IV de Atenas, de outras regiões para além de Atenas, e assim por diante. Tá? É possível tentar se voltar para gêneros poéticos, autores e obras que fujam a essa centralidade ateniense, e isso tudo nos permite compreender que o procedimento tradicional do campo dos estudos clássicos, tal como formado desde o final do século XVIII até sua prática nos dias de hoje, quando pressupõe Atenas como centro de qualquer análise do mundo antigo, frequentemente provoca a deformação da perspectiva a partir da qual poderiam ser encarados fenômenos fundamentalmente diversos de tudo o que ocorria entre os atenienses. Ou seja, quando a gente tem a consciência de que as fontes são atenocêntricas, de que os estudos modernos são em larga medida atenocêntricos, é possível que nós nos precavamos para tentar nos debruçar sobre o material antigo, apresentando uma perspectiva contra-hegemônica. E aí compreender aspectos até então mantidos à margem, até então mantidos excluídos, silenciados. E vejam que, para além de um helenocentrismo, de um atenocentrismo na escrita da história dos estudos clássicos, há evidentemente, como a minha exposição tem sugerido até aqui, e como eu aponto desde o título da minha tese de doutorado, há também um homerocentrismo. Compreendendo-se a importância de Atenas na constituição de uma cultura hegemônica na antiguidade, levando ao que acima chamamos de atenocentrismo. À luz da importância que Homero parece ter desempenhado no seio da cultura ateniense, não é difícil perceber que algo como um homerocentrismo também influencia tanto o viés das fontes antigas, quanto a perspectiva dos estudiosos modernos acerca desses fenômenos antigos. E aqui a sugestão é a de que talvez nem tudo o que foi composto pelos gregos antigos tenha sido feito em resposta aos poemas homéricos. É possível que um conjunto de fórmulas, figuras mitológicas e outras construções fosse partilhada de fontes muito mais antigas e permeáveis. Afinal, por que os chamados ciclos épicos seriam necessariamente posteriores a Homero? Essa é uma sugestão fundamental que questiona aquela tendência delineada agora há pouco de ler absolutamente tudo o que foi produzido pelos gregos antigos em comparação, e normalmente numa comparação negativa, com Homero. Por quê? Pressupor a centralidade
Pressupor a precedência de Homero com relação a todo o resto é pressupor o seu valor superior a todo o resto. E nesse sentido é abordar aquilo que foi produzido para além da Ilíada e Odisseia, e vejam que mesmo essa ideia de que apenas Ilíada e Odisseia são homéricos é um problema, se a gente leva em conta as fontes antigas, é um procedimento que, na verdade, traz enormes dificuldades de compreensão para nós mesmos. Ou seja, nós, leitores no presente, precisamos desfazer essas construções históricas para compreender com mais atenção, com mais capacidade crítica, aquilo que foi produzido pela antiguidade, para além de Homero, para além de Atenas, para além dos gregos. E é preciso, portanto, ter atenção para essas construções históricas para que nós sejamos críticos desses procedimentos, para que nós estejamos à altura de nos voltarmos para determinados textos, para determinados autores e para determinadas culturas, sem os preconceitos eurocêntricos em vista dos quais essas construções funcionaram. Tá? Porque o que uma outra história dos estudos clássicos vai propor é que a eleição de Homero, a eleição de Atenas e a eleição dos gregos não é fortuita, não é casual. Isso atende a interesses específicos do processo de constituição da modernidade. Não é dizer que esse processo foi manipulado de forma maquiavélica por poucos poderosos, mas ele se deu de modo a que alguns poucos estados-nação, alguns poucos governantes, algumas poucas culturas conseguissem se estabelecer por meio de um processo colonial, imperialista, sobre os demais. Isso, obviamente, traz para nós, à baila, o século XIX, né, a constituição do Estado Nacional, sobretudo europeu, moderno, e o século XX com as guerras imperialistas que culminam na Primeira Grande Guerra, né, e depois na Segunda Guerra Mundial, que são, por assim dizer, um golpe de misericórdia na forma como essas tentativas de apropriação do passado se davam até então. Elas, obviamente, continuam acontecendo em nossos dias, mas o método de proceder a elas precisou mudar radicalmente com os acontecimentos precipitados na Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra. Então vejam que a história dos estudos clássicos, tal como sugerida aqui, pode ser vista como a história de seus cânones. Quando a gente compreende que a história desse campo talvez se resuma a uma história de seus cânones, torna-se possível sugerir que tão constitutivos para essa história seriam também seus apagamentos. Uma história homerocêntrica é escrita desse modo em detrimento de quais outros cancioneiros? Uma história atenocêntrica é escrita desse modo em detrimento de quais outras regiões? Uma história helenocêntrica é escrita desse modo em detrimento de quais outras culturas? Vejam, é fundamental levarmos em conta que essas escolhas não precisam ser anuladas, mas elas precisam ser vistas em perspectiva. O que se perde quando se escolhe privilegiar os gregos antigos em detrimento de egípcios, hititas, minoicos, fenícios, etc. O que se perde quando se escolhe escrever uma história baseada na produção ateniense de forma estrita, exclusiva, e não levando em conta a produção de Esparta, por exemplo, de Corinto, de toda a costa oriental do Egeu, das ilhas Cíclades, de Creta. O que ocorre quando a gente privilegia Homero e não leva em conta Hesíodo, Safo, Solon, Teógenes, os tragediógrafos, etc. Tá bem? E para se ter uma ideia do que podem ser esses apagamentos ao longo da história dos estudos clássicos, basta lembrar que no século XVI, o estudo do próprio grego antigo foi banido de muitas instituições europeias sob acusação de heresia, isso como reação católica à reforma protestante. Por outro lado, o estudo da cultura egípcia foi fundamental na constituição de uma matriz de pensamento renascentista e durou até o século XVIII, essa voga egípcia.
Então, as eleições, as predileções e as exclusões desses processos são muito menos coerentes do que um olhar baseado estritamente no que acontece hoje levaria a pensar. Isso porque, a depender dos interesses contextuais, uns são eleitos, outros são excluídos. Quando esses interesses e os aspectos desse contexto mudam, outros podem ser eleitos e os anteriores, uns podem ser excluídos. Então, não há, digamos, um telos que organize toda essa história, mas é preciso compreender os diferentes contextos para entendermos por que, no nosso contexto contemporâneo atual, clássicas se restringe a gregos e romanos, frequentemente com uma valorização ainda até os dias de hoje, mais aos gregos como origem dos romanos do que o contrário, porque outras culturas são excluídas da ideia de estudos clássicos, ficando, digamos, restritos a outros campos do conhecimento, né, aos estudos de orientalística, aos estudos de teologia, etc., quando, na verdade, faria muito mais sentido que fosse possível abordar esses materiais, essas diferentes culturas, esses diferentes autores de diferentes regiões do Mediterrâneo Antigo, da antiguidade mediterrânica, de forma mais porosa, de forma mais hábil a transitar, tal como essas culturas transitaram, tal como essas culturas estiveram em contato. Então, essa foi a proposta da exposição de hoje. Eu apresento aqui rapidamente a bibliografia em que eu me baseei. Faço referência específica ao livro aí do Hugo Koning, um material fundamental, Hesíodo, o Outro Poeta. Recomendo muito a sua leitura. Os livros do Gregory Nagy são sempre muito instigantes. Os demais já tinham sido basicamente apresentados antes. Então é isso. Eu deixo aqui o meu abraço. Obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, deixem comentários, curtam o vídeo, compartilhem com colegas que se interessam pelos estudos clássicos e sua história. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.